Olá, caro leitor do blog fabioprado.net. No vídeo de hoje eu vou falar para você qual o melhor sistema operacional para instalar um Oracle Database. Primeira questão, devo instalar Linux ou Windows? Essa é uma questão que eu vejo o pessoal fazer muito em fóruns, já recebi e-mails sobre essa questão e eu vi semana passada em uma apresentação online, um treinamento online de um parceiro meu aí de treinamentos. Eu entrei como convidado e eu vi que o pessoal começou a me perguntar no chat: Fabio, qual o melhor sistema operacional para instalar Oracle? Então eu resolvi gravar esse vídeo e fazer uns comentários sobre o melhor. Primeiro, Linux ou Windows, qual deles é melhor? Eu recomendo Linux. Por quê? Bom, primeiramente, o Oracle ele é projetado para rodar em Linux. E aí a Oracle deve fazer as adaptações dela para rodar em Windows. A prioridade dela é servir o Linux, é que o Oracle rode em Linux. Linux é uma plataforma que eu diria que para o Oracle é muito mais estável e possui muito mais recursos. Eu vou dar um exemplo de um recurso, por exemplo, que não funciona no Windows, que só funciona no Linux. É o Smart Flash Cache. Existe a partir do Oracle 11G, se eu não me engano, Release 2, e esse recurso não funciona no Windows. O que é esse recurso? É você usar discos SSD para guardar, ao invés de usar memória swap, você pega e grava esses dados que não caberiam na memória RAM, na memória em discos SSD, em arquivos em disco SSD. É uma espécie de swap em disco SSD. Então, ao invés de fazer swap num HD normal, você faz uma espécie de um swap num disco SSD. O disco SSD tem em média aí 10 vezes a velocidade superior a um disco normal, então você acaba ganhando desempenho. É um recurso que só roda em Linux. Eu não estou atualizado em sistemas operacionais Windows. O que eu sei é que antigamente os sistemas operacionais Windows não suportavam blocos, tamanhos de blocos de arquivos com maiores que 8 KB. Então no Linux, 64 bits, o Oracle suporta tamanhos de blocos de 32 KB. O que eu ganho com isso? Blocos de 32 KB permitem você otimizar consultas. Eu não vou entrar aqui muito nos detalhes dessas dicas, mas eu sei que no Linux 64 bits isso funciona. Tá? Blocos de 32K, e pode otimizar consultas. Isso tem que ser avaliado antes, se você vai realmente instalar blocos de 32K. No Windows eu não sei se funciona. Antigamente não funcionava. Tá? Você só tinha a limitação de colocar blocos de 8 KB. Quanto maior o tamanho do bloco, melhor o desempenho das consultas. Então, Linux tem essa vantagem. Então, o que eu vou falar para você? O que eu recomendo? Eu recomendo instalar em Linux. Vamos instalar o Oracle num sistema operacional Linux. Se eu não tenho Linux, eu não tenho gente com expertise em Linux, bom, aí você está limitado a usar o sistema operacional Windows. Mas se você pode optar, prefiro Linux. Eu já vi um artigo na revista SQL Magazine de outro Oracle Ace que ele comentou, ele fez testes, ele fez benchmark, mesmas configurações, Oracle no Linux e Oracle no Windows. Qual foi mais rápido? Linux. Ele fez as mesmas configurações, o Linux teve desempenho 10% superior. Então, mais um motivo para eu indicar o Linux. E Linux tem várias distribuições. Qual distribuição? Se você consultar a documentação oficial da Oracle, você vai ver aí que a Oracle recomenda algum desses três. Oracle Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise Server. 3 versões que são homologadas pela Oracle. Então, 3 versões de Linux mais robustas, que podem suportar muito bem o Oracle. Qual que eu recomendo? Eu recomendo exatamente o que está nessa ordem. Primeiro, Oracle Linux. Por quê? Porque é free, é o sistema operacional da própria Oracle. Você paga se você quiser suporte. Caso não queira, você não paga nada. Red Hat já é obrigado a pagar se você precisar fazer atualizações. Aqui ainda você consegue fazer atualizações sem pagar suporte. Aqui já não consegue, no Red Hat. E no SUSE? No SUSE eu nem sei como funciona, eu não conheço empresas grandes que utilizam o SUSE. Então recomendo escolher uma das 3 distribuições.
Oracle, entre as três, Oracle Enterprise e Linux. E de preferência a última versão. É importante verificar se a última versão já está homologada para a versão do banco de dados que você está utilizando. Então, por exemplo, hoje nós temos o Oracle Linux 6. Você está usando o Oracle 10G, é bem provável que o Oracle Linux 6 não esteja homologado para o Oracle Database 10G. Para o Oracle 12c, eu creio que sim. É importante consultar a documentação da Oracle. Bom, onde eu consulto a documentação da Oracle? Digita aí no browser docs.oracle.com. Você vai encontrar documentação sobre qualquer produto da Oracle. Entra lá no browser, digita essa URL e começa a navegar lá, começa a fazer sua pesquisa. Então eu recomendo que você instale a última versão do Oracle Linux que seja homologado para a versão do banco de dados que você está utilizando. Então fica aí a minha dica, usar Oracle Linux para Oracle Database. Você pode usar outras versões? Posso. O pessoal pergunta muito, posso usar o Oracle CentOS? O Oracle CentOS é totalmente free. O pessoal lá teve uma comunidade, um grupo lá de pessoas, desenvolvedores, que pegaram o kernel do Red Hat e desenvolveram uma versão totalmente gratuita, o CentOS. Pode usar? Pode. Se você algum dia tiver algum problema e tentar abrir um suporte, abrir um chamado de suporte para Oracle, ela pode não te dar suporte no CentOS. Porque o CentOS não é homologado pela Oracle. Então é importante você decidir muito bem. É ambiente para testes? Tá bom, então usa. Mas no ambiente de produção, não recomendo usar o CentOS. Se você tiver algum problema, você pode deixar de ter o suporte. Tem empresas grandes, normalmente as empresas grandes que utilizam o Oracle, elas pagam o suporte da Oracle e você pode abrir um chamado lá caso tenha algum problema. Se você tiver CentOS, você pode ficar na mão. Se você tiver algum desses três, você terá com certeza o suporte da Oracle. Então aqui minha dica, entre as três distribuições, Oracle Enterprise e Linux. Bom pessoal, por hoje é só, agradeço a sua atenção. E se você puder deixar algum comentário nesse vídeo, se você puder deixar alguma pergunta, quiser deixar alguma pergunta, é só deixar lá no meu blog, onde eu vou colocar referência para esse vídeo, que eu respondo com